Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Bola VIP. Hoje estaremos aqui, mais uma vez, comentando sobre todos os campeonatos da nossa querida comunidade, chegando aí na reta final de mais uma temporada. Eu sou o Kaique Toledo, ao meu lado, mais uma vez, está nosso querido amigo Lírio Matheus, e a gente vai comentar um pouquinho de tudo que está rolando aqui na Cartola FC VIP, né? Os campeonatos aí chegando na reta final. Teve mais final nessa rodada, tem mais equipe campeã, tem final na semana que vem, ou seja, a gente está bastante coisa para conversar aí. Lírio, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos falar dessa rodada praticamente não, né, inteira hoje, que decidiu, avançou com muita coisa, né? Boa noite, Kaique. Boa noite, pessoal. Pois é, a gente poderia ter os jogos da sexta-feira. Acho que o Cartola vacilou em dispensar as duas partidas. Teria com certeza um resultado completamente diferente, mas nisso a gente não manda. Vamos ver aí, vamos falar sobre o que aconteceu. Acho que a gente foi vendo equipes muito parecidas no começo, né? Principalmente por conta do número alto de atletas do Botafogo, né? Mas aí, conforme foi chegando na reta final da rodada, outros pontos foram diferentes. Bom, vamos lá. Como o Liro falou, a gente vai falar do que está no nosso alcance aqui, vamos falar dos nossos campeonatos. E assim como o exemplo da última rodada, antes da gente falar do campeonato por equipes, né? Que é o nosso grande chamariz, tem equipe campeã nessa rodada, né? Então, vamos falar aí da final do Grande Vencedor, que aconteceu nessa rodada. Lírio já está pondo aí na tela a nossa planilha. Mais uma vez, eu vou falar toda semana, cara. Um grande beijo ao Léo Pavão, que é o responsável pela planilha, que é um gênio, responsável pela existência da VIP até hoje. E tá aí, ó. Final do OGV, pessoal do Apai Batistas, grandes campeões, vencendo esse troféu. Já estavam bem encaminhados, né? Como a gente falou. O Scorpions ainda pegou ali uma diferença legal. Nessa rodada, o Apai Batistas não é que não chegou aí mal, né? Mas o Scorpions fez uma rodada muito positiva. A gente vai ver daqui a pouco, ficaram na liderança. Tentaram tirar esse título aí, mas não deu outra. Pessoal do Apai Batistas campeão, Felipe Alencar e seus comandados, com um título muito merecido, pelo que a gente vem falando aqui, né? Esse avanço do Apai Batistas nesse segundo turno. Título merecido. Soldiers, que foi a decepção dessa final, ficou em último, até na rodada, inclusive. Rafael Batistas, que precisou ainda assim entrar em campo na terceira rodada. A gente achou que talvez já estava com os quatro dedos e a outra mão inteirinhas, mas o Scorpions foi lá, lacrou, fez 100 pontos na rodada. Então, para Batistas, de repente, se tivesse aí vacilado numa posição ou noutra, podia ter deixado essa taça sair pelos braços. Mas fez o título por merecer na primeira rodada, na segunda rodada manteve uma alta performance, acumulou a gordura e ganhou tanto essa taça quanto também a vaga no Mundial. É verdade, né? Tem o Mundial, a gente vai falar daqui a pouquinho. Cara, e a gente falou bastante na última rodada, né? Quando a gente começou a falar aí dessa final do OGV, mas eu vou destacar mais uma vez, cara. Volta ali na planilha do SEC pra gente, rapidinho, só pra gente conferir. Quem olhar hoje a classificação geral, por exemplo, vai Batista 11º, vai pensar, putz, né? Tá ali no meio de tabela e tudo mais, beleza. Mas olha a diferença, cara. Primeiro turno, a Pai Batista, 189 pontos, vice-lanterna. Segundo turno, quarto lugar, 224 pontos. Cara, isso é muito legal. Isso é uma prova absoluta de que essa mudança no calendário que a gente fez, né, para ter mais campeonatos sendo decididos aí, começando no segundo turno, sendo decididos na reta final, faz uma diferença gritante para fazer com que todas as pessoas, todos os times, né, tenham algo a disputar. E aí é o que aconteceu aí com a Pai Batistas. Aconteceu com o Apai Batistas num primeiro turno onde eles passaram perto de ser eliminados provavelmente vários dos ciclos, não lembro Pois agora de é, né, cara? cabeça, Isso é um mas negócio legal, né? Porque o OGV ele não começou agora, começou lá atrás. Ou seja, mesmo indo mal, 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 eles conseguiram se livrar muitas vezes, né? passaram perto. E aí ligaram no segundo turno, que é quando precisava. Muitas equipes aí, como talvez o próprio Royal, Monge, Madrugas, vacilaram lá no começo, talvez por uma sequência muito grande. Acho que tem até que dar uma olhadinha assim mais a fundo como a Pai Batistas conseguiu sobreviver a esse primeiro turno. De qualquer forma, segundo turno merecido, o título dá na conta. E é o segundo Ixi, AGV deles, né? é o segundo OGV deles, ganharam a Guerra Mundial também, depois de 6 anos aí voltaram a ganhar o grande vencedor. E deixa eu ser justo aqui, né? Eu mandei um abraço pro Felipe, que é o capitão, mas também falar aí de todos os outros componentes do Apai Batistas. O Marcos Felipe, Anderson Guerra, Edson de Souza, Vando dos Santos, Tássio Fernandes e a nossa querida Liliane, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, é a grande líder neste momento da Cartola FC VIP, tá? Olha aí.
assumiu a liderança, chegou aí no meio do ano no Apaia Batistas, mudou ali a equipe. Hoje o Apaia Batistas conta com vários jogadores ali na parte de cima da tabela. Parte de cima não, né? No primeiro degrau da VIP. Então, eu acho que tem feito uma diferença grande. Mais um motivo para a gente falar que esse título é muito merecido. E ganharam o segundo OGV, empataram em títulos com o Pinochet, que foi a equipe que saiu do braço de Apaia Batistas anos atrás. Mas claro que a Apaia Batistas, além de ter mais caldo na comunidade, tem títulos de maior expressão também, né? É legal isso, né, cara? Uma equipe que está há bastante tempo na comunidade, já tinha vencido títulos, né, obviamente, mas voltar a conquistar depois de 4 anos sem erguer nenhum troféu é importante porque se mantém, né? E a tendência. Ó, alguém passando gritando na minha rua aqui. É, e é- ó, tá reclamando do gol do Luciano, a gente vai falar disso daqui a pouco. E o Apaia Batistas é uma equipe que, ao que tudo indica, ainda mais nessa questão de diminuição de número de membros e tudo mais, é uma equipe que vai se manter viva. Então é importante que conquiste troféus, que esteja disputando finais. Então é um mérito importante aí. Mais uma vez, parabéns aos nossos amigos de lá. E uma coisa Vamos, interessante, Kaique, pode para falar. completar, no OGV, a gente tem agora 4 equipes com 2 títulos de OGV: Hermanos, Royal, Malungos e Apaia Baptistas. E se pegar desde 2015 ou 17, basicamente a gente tem essas 4 equipes que ganharam 2 vezes cada, e Legal. com algumas exceções aí, onde Scorpions apareceu em 2016 e Carriola em 2022. No resto, foram essas 4 equipes que dominaram o OGV, coincidência ou não. Caramba, Há que 10 bacana. anos já. É verdade, é verdade. Estou vendo aqui a lista dos vencedores. Fechou. Vamos falar do SEC? Vamos Partiu. ao que importa. A gente já deu aqui os parabéns para o pessoal da Pai Batistas. Vamos agora direto para o SEC. Tá aí, ó. Classificação da rodada. Primeiro lugar, Scorpions, com 100 pontos, conseguindo até uns pontinhos extras aí. Segundo lugar, Serial Killers. Terceiro, Léo Cobre e os Guri. Quarto, Madrugas. Quinto, Fishing Team. Sexto, pro TDH. Sétimo, Carneiros. Oitavo, Pai Batistas. Nono, Boêmios. 10, Golden Giants. 11 Monge, 12 Royal, 13 Roadstar, 14 Malungos, 15 Elite, 16 Hermanos, 17 Dream Team, 18 BK, 19 Siberianos, 20 Águia Real e 21º para os Soldiers. Antes da gente falar da classificação geral, destacar a excelente rodada do Scorpions, né? Passar de 100 pontos, lógico que foi uma rodada parecida, né? Você vê ali várias equipes com 96, vários com 94, 93, tudo mais, o que alguns centésimos fizeram a diferença ali na galera dos 91 ali também. Pô, e os Scorpions conseguiu escapar disso, fazer uma rodada muito boa e assumiu a segunda colocação do retorno, né? Mostrando que também havia sido uma equipe que no primeiro turno foi muito irregular, né? Ficou lá para baixo deixa eu até ver aqui, 13º, e agora no segundo turno aparece com a segunda colocação. Tarde para brigar por um título de SEC, talvez, porque 90 pontos atrás, mas mostra poder de reação legal da equipe do Pedrão, né? Poder de reação numa final, eles ainda estavam na final do AGV, fizeram o que estavam ao alcance, escalaram a capitania diferente da VIP, eles foram em Lucas e Luciano, em vez de ir na galera do Botafogo, e foi aí que eles acumularam essa gordura para se diferenciar na rodada e ainda fazer os pontos extras. É interessante, eu queria ver esse OGV um pouquinho mais colado, assim, para que essa disputa fosse ainda mais bonita. Mas lá deu a Batistas, aqui deu o Scorpions. Eles agora acabam não tendo nenhum título para disputar, não tem mundial, então não sei exatamente o que a gente vai ver daqui para frente. Mas olha, toda rodada que é copada, às vezes engata uma sequência, ou a turma se anima, e vai que engatam mais uma rodada aí tirando 20, 30 pontos. Foi o que eles fizeram nessa. Pois é, né? A gente falava da final do OGV, que era o que eles precisavam fazer, né? Aí a gente vê, se fosse o inverso ali, por exemplo, se o Pai Batista tivesse feito a rodada que o Soldiers fez, eles tinham ganhado, né? Exato. Então, fizeram tudo que estava ao alcance, como você disse, fizeram muito bem, inclusive, e aí tiveram que jogar para. Porque não era só eles fazerem tudo que estava ao alcance, né? Tinha que torcer um pouquinho contra o adversário nesse caso. E aí acabou não dando pro pessoal. Vamos ver como vai ser aí o Scorpions nessa reta final. O time que ano passado ficou com o vice-campeonato, que brigou até o fim ali pelo título do SEC. Esse ano deu uma reformulada, né? Trocou ali 3 ou 4 membros.
Então, vamos ver o que o Pedrão tá preparando para essa reta final e principalmente para o ano que vem, que eu tô curioso também. Agora, falando de maneira geral, né? A gente vê aqui, vai na classificação geral aí, ó. Monge 549, fez uma rodada abaixo da sua média. TDH, por outro lado, uma rodada mais positiva, tirou a diferença, 522. Royal em terceiro, 506. Madrugas em quarto, 501. É o pessoal que tá no bloco da frente, né? Lógico, o Monge um pouco mais disparado aí, mas mostrando que a briga dá. É, até o momento ali da rodada com o gol antes do jogo do São Paulo, né? A liderança estava com o TDAH e a vice-liderança com o Madrugas. Ou seja, e o Royal e o Monge lá embaixo. O Royal, inclusive, na última posição, né? Até aquele momento. Era. Então, a rodada que estava sendo extremamente positiva para o Madrugas e para o TDAH acabou não terminando tão assim. Lógico, né? Termina de maneira positiva porque a diferença vai caindo, mas mostra aí, como a gente via falando, né? Que tudo pode acontecer. Se a rodada termina daquele jeito, o TDAH ia tirar quase 30 pontos de vantagem para cima, o Madrugas ia tirar 20 e tanto também, e os dois iam ficar 30, até o Madrugas que está em quarto ia ficar 30 mais ou menos ali. Então, se acontece uma rodada dessa, já muda praticamente tudo, né? Muda praticamente tudo, mostra que Monge não está imune a isso. Uma rodada onde tinha poucas opções, onde quem escalasse diferente de Botafogo estava arriscando. Ainda assim, várias pessoas escalaram galera do Fortaleza, escalaram o pessoal do São Paulo e conseguiram obter uma pontuação que fez Monge não pontuar bem. Mas na reta final da noite, tanto o Royal conseguiu se recuperar um pouquinho, Monge também conseguiu se recuperar um bocado para manter uma gordura. Só que TDAH teve o que precisava, talvez, na rodada. Por mais que ela começasse melhor, digamos que estava um 3-0 e terminou 2-1. Mas, cara, terminou 2-1. TDAH finalmente conseguiu diminuir essa distância para a liderança, tá a menos de 30 pontos e é a principal equipe que tem para derrubar Monge. E Monge vê Royal chegando, Madruga chegando, apesar de que Monge agora ainda foi melhor do que Royal, por detalhe. É uma disputa que agora tem pelo menos 4 equipes que passaram dos 500 pontos. Se Monge derrapar mais uma e Boêmios for bem, ou Scorpions for bem, Scorpions eu acho que tá longe, mas se Boêmios for bem e Monge derrapar, é mais uma equipe que pode entrar nesse bolo. Claro que o tempo tá apertando. Enfim, a disputa tá bacana. Para quem gosta de ver o campeonato sendo disputado até o final, que bom que Monge tá derrapando. Eu que tô aqui pelo Royal, tu que tá aí pelo Madrugas, né, Kaique? A gente tá bastante Torcendo contra o buscando ver Edu aí. buscando ver uma luz no fim do túnel, sabendo que é muito difícil, porque se os caras não foram bem agora, significa que eles vão daqui a pouco, segundo o histórico no ano, Pois é, porque eles pois não é. deixam de ir bem em algum momento. Eu acho que o importante é, assim, tudo bem, né? O Madrugas ficou na frente entre os quatro ali, conseguiu tirar essa diferença, mas a grande vitória da rodada é do TDAH, e eu acho que você falou, por exemplo, né, tava um 3-0 terminou 2-1. Eu acho que nesse caso dessa rodada, mais do que a diferença de pontos, cara, o que mais importou para eles foi voltar a tirar uma diferença porque É, o TDAH estava numa sequência muito negativa, vendo o Monge disparar, vendo o Royal chegar mais perto. Numa dessas, o Royal roubava a segunda colocação do TDAH, que, assim, se eu não me engano, sei lá, desde a sétima rodada, TDAH e Monge lá na frente. Então, exato. tava uma sequência muito negativa deles. Então, o pessoal lá do Daco, do Diego, do Johnson e tudo mais, conseguirem uma rodada em que foi positiva no sentido de tirar a diferença, independente de quantos pontos eu acho que já vira uma chavinha na cabeça, sabe? Então eu acho que esse aí foi o grande porém da rodada. E como você falou, né? É uma questão muito particular. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar. Eu falei agora do gol do Luciano, falei brincando, lógico, porque a minha equipe, por exemplo, o Madrugas não tinha nenhum Luciano, né? O Royal tava cheio, o Monge também tinha alguns. Foi aí que, na reta final da rodada, que ganhou essa carguinha aí para subir um pouquinho. Mas aí a gente tava falando, por exemplo, o Madrugas, nosso grande debate nessa rodada foi: puta, a gente vai arriscar no Matheus Pereira de novo? Porque a gente tava vendo que praticamente todo mundo não tava, né, pesando nele, indo com força total. Aí a gente teve que tomar uma decisão. Falou, não, vamos lá, beleza, vamos arriscar. A gente arriscou, ele foi bem, né? Entregou ele seus 7 pontos, se eu não me engano. Mas, pô, puta, foi um jogo que os caras perderam vários gols que eram passe dele, ele mesmo perdeu chance. Então, numa dessas, se ele tá numa noite um pouquinho mais feliz, apesar dele ter jogado muita bola
talvez nem tanto pro Cartola em cima de ter jogado muito futebol, se ele tá numa tarde um pouquinho mais feliz em termos de Cartola, vamos falar assim, cara, tinha feito ali seus 18 pontos, talvez mais, e tinha mudado tudo, né? Então, para ver como uma pequena discussão, um pequeno debate faz toda a diferença para poder acontecer algumas situações como essa também, né? E é bacana que as equipes estejam tendo esse debate. E algumas decidem, vamos fazer 7 vezes, vamos abrir mão 7 vezes, vamos deixar espalhado, porque lá no nosso chat, por exemplo, o Kleber já pensou, poxa, a gente tentou unificar muito 7 vezes e não deu certo. Talvez fosse melhor deixar espalhado, porque a gente teria talvez um Garro a mais, teria talvez um Emmanuel Martinez da vida, Pois coisa que é. o Monge faz. Na rodada passada, por exemplo, foi Atlético Paranaense e Vitória. Teve um Mateuzinho do Vitória escalado no Monge, e o cara fez 11 pontos. Pois Nessa é. rodada, teve dois Emmanuel Martinez no Monge. Então, mesmo na liderança, quando eles talvez fossem atuar de forma mais conservadora, os caras mantêm uma personalidade que é de se admirar e vem dando certo, né? Porque apesar de eles verem a distância diminuir, eles ainda são líderes com uma distância Pois é. considerável. Cara, e o que é muito legal na VIP é que é o seguinte, por exemplo, a gente falou disso aí do Monge, né? Que eles têm essa estratégia deles de. Aliás, eles entraram na VIP se colocando como apostadores, né? Então aí já Exato. mostra um impacto legal. E aí você tem a equipe que está mais próxima da disputa com eles, que é o TDAH, que ao longo do campeonato inteiro mostrou justamente o contrário. Mostrou ser uma equipe que sempre que dá para padronizar, eles padronizam. Sempre que dá Exato. para fazer um 7-7-7 ali no meio campo, um 7-7 no ataque, eles fazem. Então, assim, isso só prova de que não tem fórmula, não tem segredo, não tem certo, né? As duas equipes que estão disputando o título da VIP hoje, principalmente, né, as duas equipes, vamos dizer assim, que estão na frente, né, o primeiro e o segundo colocado, têm impactos de escalação totalmente diferentes. Isso é muito bacana, né? Por exemplo, eu Uhum. lembro, eu não sei como é que anda no Royal hoje em dia, mas quando a gente jogava aí, que a gente, pô, debatia pra caramba, a gente fazia contagem e tudo mais, pra ver, na época eu acho que era 10 ainda por equipe, né? Sim. Não, fulano vezes 10 tal, tal, tal. Cara, no Madrugas, por exemplo, não existe isso, a gente não faz contagem, porque vai deixar pra individualidade de cada um, e aí, lógico, né, todo mundo manda o time, a gente tá vendo, puta, será que a gente não tem pouco tal um? Será que a gente não tem tal outro? Será que não vai ter mais disso aqui? Esse debate, lógico, ele existe, mas a gente abriu mão de fazer a contagem justamente pra isso. Fala, cara, eu não quero, por exemplo, que um cara que tá no meu time, eu tô super confiante no fulano, mas só eu vou com ele, então eu não vou. Puta, não quero saber, vai com o cara. Então, assim, mostrando que tem diversos tipos diferentes de jogar em equipes, né? Que é o que a gente preza na vida, e que não tem uma fórmula certa, né? Qualquer uma delas pode dar certo ou pode dar muito errado. Exatamente. Aqui a gente continua fazendo a contagem, fico com essa missão, como sempre, mas a cada rodada buscando aprender melhor como utilizar, né? Porque às vezes se a rodada, se o começo do debate já é com uma contagem, ele já é muito mais limitante do Perfeito. que favorece um debate, né? Então hoje a gente utiliza essa contagem bem perto do fechamento, só para saber se tem alguma coisa muito longe, alguma coisa para ajustar, mas também buscando dar essa liberdade, né? Não é porque tem uma vez ali que o cara tem que tirar. E eu acho que há 10, 15 anos a VIP enfrentava uma pressão maior, né? As equipes Muito, pressionavam muito. muito maior, é totalmente diferente. Mas legal, vou rapidinho de novo passar aqui a classificação da rodada, não, né, da geral, só para a gente poder falar. Aqui, ó, Monge em primeiro, 549, TDH em segundo, 522, são as duas equipes mais próximas aí. Aí, Royal com 506 e Madrugas com 501, veio um passinho para trás, mas ainda na briga, né, ainda, o famoso ainda dá. Até o Boêmios, cara, se na rodada que vem o Boêmios fizer uma puta de uma rodada e o Monge não for tão bem, eu acho que eles ainda podem brigar. É Mas a isso. rodada que vem é o limite, que é faltando 5. Depois disso, eu acho que dificulta. Daí pra baixo, cara, só se virar um negócio muito, muito estrondoso. Sexto, Soldiers 469, sétimo, Scorpions 458. É o que você falou, né? Por exemplo, se o Scorpions engata 3, 4 rodadas seguidas igual a essa, brigando lá em cima, aí tudo bem, aí briga. Mas, né, é raro de acontecer. Águia Real 446, Dream Team 444. A Guerreal também, puta, que rodada ruim dos caras. O Dream Team também, que rodada ruim. Os caras se despedindo de uma maneira muito triste por enquanto. Roadstar em décimo, 442. A Pai Batista, 11º. Carneiros, 12º. Malungos, 13º. 14º, Léo Cobra os Guri. 15º, Elite. 16º, Serial Killers. 17º, Fishing Team. 18º, Golden Giants. 19º, o BK. 20º, Siberianos. 21º, Hermanos. E essa é a nossa classificação geral.
Vamos pra Taça Vovô? Que Bora a pra Taça Vovô. gente. Campeonato que, repito, a gente teve a final da Sul-Americana na rodada 32, a final da Libertadores na 31, a final da Libertadores na 32, a final da OGV na 33 e na 34 a gente tem a grande decisão da Taça Vovô, que teremos Royal, né? Royal que ganhou o Royal disputou contra a Roadstar, né? Isso. Então a gente já quanto que foi esse confronto? Você trocou Na aí? realidade é por média, né? Mas na média, Ah, não, na média. Não, Royal mas o final ficou 3-0, né? ficou 3-0. O Royal É, fez o três a Royal zero, mas se fosse um confronto nessa, daquele clássico, o Roadstars ainda teria feito 4-3 na gente. entendi. Então, esse campeonato, para quem não está habituado, ele é diferente da maioria dos campeonatos da VIP, né? Os mata-matas, ele não é por confronto, né? Primeiro de cada equipe contra o primeiro, segundo contra o segundo e tudo mais. Ele é por média, ou seja, quem ficar com média maior na rodada vence o confronto. Foi o que aconteceu nessa rodada, mais uma vez, mesmo o Royal fazendo uma rodada abaixo da sua média, ficou ali na frente do Roadstar por pouquinho e fez 3-0. Vai disputar essa final, mais uma possibilidade de título aí para o Royal, que seria o terceiro no ano. E vai enfrentar na final o BK, né? Que, olha só, contra o Dream Team aí, perdeu essa rodada por não foi por milésimos, não, foi por dois pontos aí, mais de 2,4 mais ou menos, então beleza. Mas que naquela rodada lá atrás, né, na primeira disputa da melhor de três, tinha ganhado por um pouquíssimo centésimos, né? O que acabou Foi. fazendo totalmente a diferença para a gente chegar nessa final aqui. É isso aí, jogo treino, né, nesse momento, as duas equipes com a oportunidade de focar na próxima rodada. Royal, uma coisa que eu não lembrava, cara, que tá indo para a terceira final seguida da Taça Vovô Osvaldo. Dá, vovô? Caramba. Isso, ganhou em 2022, ganhou em 2023 e tá jogando em 2024. É o Zinedine Ganhou em, Zidane aqui, então. ganhou em 2022? Ganhou, né? É Ganhou em verdade. 22 e em Ganhou. 23. Então é a chance de ter uma sequência que é uma marca interessante, né? Ganhar Pô, três lógico. títulos da mesma taça seguidos é uma coisa que eu acho que a gente vai sempre ter que resgatar madrugas de 2009, 10, 11 para buscar um parâmetro, porque ninguém consegue fazer isso, né? Pois é praticamente impossível fazer isso na VIP, né? Ao longo do tempo, a gente teve algumas equipes que chegaram a ganhar. A gente no Royal ganhou 2 anos seguidos, não foi? Do Foi, SEC. Então, isso. que foi 2015, 2017 e 18. 17, 18. Então, ali, beleza. Fora isso, você tem que voltar muito para trás, como você falou, no Madrugas lá atrás, né? Então, isso é muito legal, né? A gente consegue ver que os campeonatos têm essa disparidade, né? Vamos dizer assim, de não ficar na mesmice, de não acontecer. Porque a gente teve, por exemplo, vamos lá, o Royal a gente ganhou de 17 e 18. Aí em 19 foi o Golden Giants, né, que voltou a ganhar, que foi Isso, o ano lá do Flamengo. Depois a gente teve uma sequência grande de campeões inéditos. Que o Malungos ganhou em 2020, né, que a gente falou que semana passada, que foi o ano da pandemia. Os Siberianos ganhou em 21. A Carriola ganhou em 22 naquela disputa contra o Royal e não havia ganhado. E aí depois o Royal voltou a ganhar em 23, né? Mas enfim, mas se perdesse, por exemplo, para o Scorpions, né, que foi a disputa até o final, seria mais um campeão inédito. exato. Então, o Royal tem três, o Madrugas tem dois, o Golden Giants tem dois, o Dream Team tem dois títulos do SEC, né, do Campeonato por Equipes, que é o nosso principal. O Sim, resto, todos os times têm um só, todos os times que tem um só. Então são só 4 equipes que ganharam 2 vezes. Isso é muito bacana, e considerando que a gente tem disputa na VIP do Campeonato por Equipes desde 2008, né, 2007, aliás, né, que quando a Elite foi campeã. Então mostra que, pô, essa disparidade aí é muito grande, né? E aí, obviamente, esse feito aí que você acabou de falar do Royal, ainda mais se for campeão novamente, fica ainda maior, né? exatamente. Temos uma BK que não chega como favorita, mas chega com a oportunidade de fazer o seu primeiro título na história e que sirva de motivação para a equipe jogar firme e forte. Royal vai com um favoritismo ao seu lado, tem a obrigação de vencer para mostrar o seu tamanho, mas a gente sabe que na VIP cada rodada é uma história. Eu espero que seja um grande confronto e para a gente aqui é bom ter uma final porque obriga a gente a manter um alto nível É, para que pois no é. SEC a gente consiga continuar se aproximando, né, de Monge, apesar de a gente ter deixado um pouco a peteca cair nessa rodada, mas foi só um detalhe. E aquilo que eu vou reforçar mais uma vez, quem escuta a gente toda rodada talvez até canse disso, mas é a última rodada que a gente fala isso, ou penúltima no caso, né?
O BK foi o lanterna disparado no primeiro turno. E tá aí agora, o segundo turno faz uma média bem melhor, né? Mas está disputando um campeonato super importante, super tradicional na história da VIP e tá, perdão, e chegando na final. Ou seja, fez o que pode ter sido proporcionalmente um dos piores primeiros turnos da história da VIP, talvez, e agora no segundo tá muito bem, chegando numa final de um campeonato importante, pode ser campeão e até passar para o Mundial. Então, mais uma prova aí que não dá para o pessoal desistir depois de um primeiro turno ruim, depois de um início ruim, que muita coisa ainda pode acontecer. Vamos. Quer fazer, aproveitar que a gente falou aqui do Mundial e passar essa simulaçãozinha aí que você fez? Bora, Vamos lá, vamos falar. galera. A gente, a partir da rodada 35, a gente tem o início do Mundial de clubes aqui, do Mundial de equipes aqui na VIP, né? E são 8 vagas, né? Que a gente separou. Eu vou lembrar elas rapidinho aqui para a gente falar, só para o pessoal poder ir, para a gente poder ir conversando sobre e o pessoal entender como que foi feito a montagem disso aqui, né? Eram 8 vagas. A gente definiu o campeão para as 8 vagas, né? O campeão do SEC de 2023, que foi o Royal, né? O campeão, ou seja, no ano passado o título já valeu. E lembrando, quem ganhar o título do SEC esse ano também já estará no Mundial do ano que vem, né? Vai ser assim, pelo menos enquanto a gente continuar com essa proposta de calendário, né? O campeão da Copa do Brasil foi o Royal também, desse ano já, né? Ou seja, o Royal já teria 2 das 8 vagas, e aí a gente já vai falar sobre isso. O campeão do AGV saiu agora é o Apai Batistas, então garantiu uma vaga. Campeão da Copa Cartola VIP foi o TDH, já garantiu uma vaga. Campeão da Guerra Mundial também foi o TDH, ou seja, 2 vagas das 8. O campeão da Taça Vovô sai agora, que pode ser ou o BK levando uma vaga, ou o Royal com a terceira das 8 vagas, né? E aí a gente vai chegar nisso aí. E aí teve o campeão da Champions League, perdão, que foi a Águia Real, teve o campeão da Libertadores, que foi o Malungos, e esses são os times que estarão no Mundial. A única dúvida que a gente tem para poder definir isso é se o Royal garante uma terceira vaga, né, e aí entra com vantagem, ou se o BK entra nessa disputa. E aí, a gente vai, o Lilian está colocando aí na tela uma simulaçãozinha que ele fez aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Primeiro jogo, SEC 2023 contra a Copa do Brasil, ou seja, Royal contra Royal, ou seja, Royal já está na semifinal garantido. Segundo jogo, OGV, que foi o Apai Batista, acabou de ser campeão, contra o campeão da Copa Cartola VIP, que era o TDH. Esse confronto existiria, mas não existe por quê? Porque o TDH, além de ganhar a Copa Cartola VIP, ganhou a Guerra Mundial. Ou seja, ganhou 2 confrontos, tem 2 vagas, vai direto para a semifinal. O campeão da Guerra Mundial, né, que era o TDH, pegaria nesse primeiro cenário o campeão da Taça Vovô, que é BK ou Royal, né? Mas o Royal já tem outra vaga, então já vai direto para a semifinal. Então essas duas equipes, o TDH e o Royal, já estão direto na semifinal. Por quê? Porque a gente tem 8 vagas, e esses times conquistaram 2 ou talvez até 3 vagas no caso do Royal. Ou seja, não faz nenhum sentido eles disputarem uma primeira fase, né? Uma quarta de final aqui. Então eles vão direto para a semifinal. E aí o campeão da Champions League contra o campeão da Libertadores. Como que fica então? O que acontece? O Royal, por ele ter ganhado 2 ou 3 títulos, ele vai direto para a semifinal. E aí ele vai enfrentar a Águia Real ou o Malungos. Ou seja, ele vai pegar o campeão da Champions League ou o campeão da Libertadores, que é o que o Lilian botou ali pra gente no ponto ali. Vencedor do jogo 1 contra vencedor do jogo 4, né? Que era o último confronto. O TDH vai entrar ali, ó, como vencedor do jogo 2, porque ele já tem 2 confrontos. Tá ali, ó, TDH. E aí a decisão é: o Apai Batistas já vai entrar direto na semifinal. Por quê? Porque ganhou o OGV, né, que é o campeonato que tem o peso maior, nesse caso. Se o BK ganhar agora a Taça Vovô, ele entra nessa disputa de quartas de final, ou seja, encara o Apai Batistas, e aí quem ganhar pega o TDH. Se der Royal, aí o que acontece? A gente tem que ver desses times que ganhar. Se o Royal ganhar, né? Vamos lá. Aí vai ficar o Royal com 3 títulos, o TDH com 2, Águia Real, Malungos e a Pai Batistas com 1 cada um, certo? E aí Sim. a gente vai pegar qual é o título que tem mais relevância dentro da VIP desses 3. Tudo isso que eu tô falando, gente, já tá previsto no calendário desde o começo da temporada, tá? Antes que alguém venha chorar aí. Messinha, por exemplo, tá chorando pra caramba no playoff aí, tá chorando na eliminação, coitado. Se ele tivesse nesses times aí, ele estaria chorando também. Mas só para avisar que tá tudo lá no calendário. Então a gente definiu que o OGV, pela relevância histórica na VIP, pela disputa e tudo mais, tem uma importância maior. Então,
se o Royal for campeão, o Apai Batistas fica nessa torcida para entrar já direto na semifinal, né? Que aí é o que aconteceria nesse cenário aí. Aí ficaria o Royal, esperaria a primeira fase, né? Tem a primeira fase de qualquer forma, um confronto entre Águia Real e Malungos, entre o campeão da Champions e o campeão da Libertadores. Quem ganhar vai para a semifinal encarar o Royal. E aí fica nessa disputa. O TDAH já está na semifinal e aí ele aguarda. Ou ele vai ter que esperar para ver o vencedor de Apai Batistas e BK, caso o BK conquiste essa vaga, ou ele já sabe que vai enfrentar o Apai Batistas direto, e aí a primeira rodada das quartas de final vai ter só o confronto de Águia Real e Malungos. Ufa! É isso mesmo, Lírio? É isso aí. Para Acertei resumir, a tudo? Errei final alguma entre. coisa? Não, perfeito. Entre Royal e BK vai impactar a chave do lado de TDAH e Pai Baptistas, porque a chave do lado do Royal já está decidida. Já tá A gente definido. vai ter uma fase preliminar ou quartas de final entre Águia Real e Malungos. A vencedora desse confronto vai enfrentar a Royal na semifinal. E aí TDAH está esperando para saber se a Pai Baptistas vai ter uma fase preliminar ou se vai entrar direto na semifinal. Perfeito. Todas as simulações a gente precisa constar em calendário, que é um trabalhão, imagine, porque a gente precisa ranquear esses campeonatos, Pois é. e a Fazer gente todas as chegue no contas, momento todas as simulações. e não deixar margem para duas interpretações. Então, Perfeito. é assim que a gente vai ter o nosso Mundial, com pelo menos 5 equipes, talvez 6. Muito bacana, um campeonato que, quando a gente consegue rechear de equipes, vai até de encontro ao nosso Muito legal, Mundialzinho é. novo aí. E vamos ter essa disputa bem bacana aí até o final. Porque a gente, antigamente, né, lá nos primórdios da VIP, o Mundial era aquele padrão de Mundial antigo mesmo, né? O campeão da Champions contra o campeão da Libertadores e só, né? Então a gente quis fazer um negócio aqui para dar um peso maior, um charme maior, como tem acontecido hoje em dia, né? Como vai ter esse novo Mundial aí que você falou. Então eu acho que foi uma decisão acertada também. A gente vai ver equipes, por exemplo, a Águia Real, que ganhou um campeonato lá no primeiro turno, um campeonato importante, a Champions League, e tá patinando totalmente aí no segundo, pô, os caras têm uma chance de terminar o ano com título. Alô, Brunão, dá uma acordada no pessoal aí. Formiga, É isso Veiga, aí. esses caras que estão tão tudo semi-aposentado aí, dá uma acordada neles nessa reta final, porque tem título para disputar, tá bom? Vocês podem terminar o ano campeão mundial aqui na VIP, mas para isso você vai ter que acordar os caras aí para fazer umas rodadinhas melhores. E o TDH, por exemplo, que a gente tudo bem, a gente falou essa rodada que foi uma rodada positiva para eles, né? Mas que vinha de uma sequência muito negativa. Pô, numa dessas, o TDAH, que é a equipe, uma equipe estreante, aliás, é a única equipe estreante da VIP que vai estar no Mundial, numa dessas eles terminam o ano com 3 títulos, sabe? Então, o pessoal tem que aproveitar essa reta final aí, que vai ser uma disputa muito, muito interessante também. É isso aí. Beleza. Fechou? Fechamos, Fechou. passando a regra, a gente já tá falando bastante para variar, né? Vamos falar rapidinho então aqui de novo dos confrontos dos brasileirões, né? Deixa eu ver aqui, Série A, vamos lá. Ó, vitória do Cláudio, mais uma. Caramba, que turno do Cláudio, né? Um negócio absurdo. O cara tá Escalou o alérgico. Alejandro. Escalou Ah, o Alejandro. O cara ah, tá um monstro. o cara tá alérgico aí mal, pô. E mesmo assim não foi dos melhores na rodada, mas ele deu sorte, né? Pegou ali o Henrique, venceu mais uma rodada. Pedrão ganhou também, né? Impulsionado aí bem pelo Scorpions na Ganhou do rodada. pacote, né? Oi? Pedrão ganhou do Ganhou do pacote. pacote. É o pacote que fez a segunda rodada seguida mal dele aí. Pacote, para quem nunca jogou com ele, é um cara que acredita muito na zica, tá? Então eu não posso falar nada que daqui a pouco melhora, ou que ele vai manter e tal, porque ele vai achar que vai acontecer o contrário. Então eu vou ficar quieto na minha, porque me beneficia porque ele joga comigo. Mas ganhando o pacote que, ou seja, o Pedrão passou o pacote, né, na classificação ali. Tem o Flatec ali por trás ali também, que perdeu o confronto para o Bayern, mas essa disputa tá bem interessante na frente, mas o Cláudio finalmente conseguiu abrir uns pontinhos de vantagem aí, já que ele e o pacote estavam. Ele já estava na frente, né? Mas assim, ele conseguiu abrir 6 pontos para o pacote, por exemplo, 3 agora para o Pedrão. Então ele dá uma disparadinha aí de leve, que nessa reta final pode ser importante. É o líder do retorno. Merecido esse título parcial. Vamos ver o que rola aí. Série B, rapidinho aqui. Ó, o Indy perdeu a liderança. Uhum. Perdeu a liderança, perdeu o confronto. Para quem que o Indy perdeu aqui? Perdeu pro Teixa. Nossa, confronto apertado, 2 pontinhos só. E aí passou o Ljaido, Ficou empate, né? venceu. Ficou empate, né, Kaique? Ah, ficou empate, é verdade. 2 pontos cravados. Nossa, achei que Uau. tinha dado diferença. 2 pontos cravadíssimos. Coitado do Teixa, né? Nossa, se o Messinha ver isso aqui, ele vai surtar também Que depois do empate louco, do que playoff. louco. Nossa, o cara é maluco. E aí o Lhado passou, o,
o Marcos ali em terceiro, Jagunço em quarto, o Márcio em quinto, uma disputa também bem interessante, né? Ali o Tem jogo, tem jogo. do quinto para o primeiro, separados por 3 pontinhos. Lá embaixo também tá uma disputa muito interessante pelo rebaixamento, tirando ali o Luiz, né? No pressão lá. Os outros ali, ó, do 20 para baixo, bicho. Cara, vou te falar, do sétimo para baixo, que é o Brunão. Pô, o Brunão, que é o sétimo, ele tem 3 pontos acima do primeiro da zona de rebaixamento, pô. É isso aí. Caramba, tá muito disputado isso aqui, bem bacana. Por sinal, a gente, vou até pedir desculpa aqui, pessoal, que a gente não mandou os confrontos da rodada nessa rodada nos grupos, né? Como foi tudo hoje, acabou sendo correria, eu vou fazer isso agora aqui, assim que a gente terminar. Série C, vamos lá, vamos lá. Mano, olha que campeonato de maluco. Quando a gente começou a falar isso aqui, 2 rodadas, eu tava aqui reclamando que eu tinha o melhor saldo e tava lá na zona de abaixamento brigando pra cair. Eu ganhei 2 jogos e já tô em décimo, pô. E já tô, e já, Isso é o não, Brasileirão. e tô a 2 pontos do Gil, que é o quinto colocado aqui pra subir. Que É loucura, né, verdade. cara? Olha isso, que maluquice. E a disputa lá em cima, puta, a disputa lá em cima tá muito legal, mano. Tanto o Rodolfo quanto o Kevin, ó, os dois na disputa ali com 30 pontos. Mais uma vez, os dois ganharam na rodada, né? Mais uma vez não, na última o Kevin perdeu, né? Porque esqueceu de escalar. Mas nessa ele foi o melhor da rodada aí, olha, passou dos 100 pontos. O Rod ganhou também. Então a gente tem uma disputa bem interessante aí pelo título. Até o Luan, que tá ali com dois pontinhos a menos, pode empatou nessa rodada, né? Ele Isso. teria perdido, né, se não existisse regra do empate, mas empatou, então foi beneficiado e talvez na próxima rodada até assuma a liderança. Acho que ia acabar capaz de ficar entre esses três, já que o Tapina acabou perdendo. Mas tá uma disputa muito interessante também. E se eu falei que o confronto estava disputadaço na Série B, olha isso aqui. Do quinto colocado até o 17º, são 4 pontos, cara. É isso Todo aí. mundo, todo mundo dessa bola aqui pode ou cair ou subir. Bizarro, Tá né? todo mundo na situação do Corinthians. Pode ir para Libertadores, pode cair para a segunda divisão. Tá todo mundo em padrão de Corinthians, bem pontuado. Rapidinho, então, Série D. Rodinho ganhou mais uma e tá aí liderando. Pegou uma liderança legal agora, né? Porque o Mets. Não, o Mets também ganhou, né? Mas tava com ele O e Mets aí ganhou fica. do Kleber. Isso que eu ia falar agora. Quem perdeu foi o Kleber, né? Que tava ali em primeiro e foi ultrapassado agora pelo Rodinho e pelo Mets. E o Tássio ganhou. Então o Tássio já encostou aí 3 pontinhos também. Essa aqui tá um pouquinho menos equilibrada, né? Que a gente vê que tem uma distância ali do John pro Tadeu, por exemplo, de 3 pontos já do 12º pro 13º, e do John, que é o 12º, pro Samuel, que é o quinto, são 6 pontos. Então já, se na Série C a gente viu que são dois, né? Então aqui tá um pouquinho menos nivelado, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim tem 5 rodadas ainda, então ainda tem jogo pela frente. Série E, mesma coisa. Flávia Vila Vintém, Lili, Baeze, Recife, Chimpas e Foz e Cara 2023 seriam os times que subiriam hoje, mas ainda tem disputa, né? Porque aqui é pontos corridos, então qualquer rodada muda tudo. E é isso. Passamos por tudo. Não dá pra gente, a gente não consegue abrir aqui, né? Alguém comentou isso no chat, que quando a gente vai abrir para falar da pontuação da rodada, que não estava aparecendo na tela, né? Mas é porque eu acabo vendo aqui pelo aplicativo, né? Então acaba não tendo como. Então, tanto faz que vai jogar na tela aí, só vou passar aqui para ver quem liderou a rodada. Deixa eu ver, cadê? Campeonato por equipe, SEC. O Rafael Alves. Rafael Alves, abre aspas, todo atleticano é cuzão, fecha aspas, é o time do Rafael Alves. Não, legal também, porque o Rafael, se eu não me engano, ele é um dos últimos colocados do ano, ele é o antepenúltimo colocado do ano na VIP, então ele fez uma rodada absurda, que deve ter sido a primeira vez da história que ele fez, né? Uhum. O Marcos do 20 Punir ali em segundo, Tadeu em terceiro, João Oliveira em quarto. Ó, o Luiz, ó, ele fez uma O rodada Luiz voltou. horrível na última e fez uma rodada de gênio nessa. Como é que pode, né, mano? O campeonato de maluco, né? E aí, pra gente ver aqui a classificação total, abemos nova líder na VIP, hein? Abemos nova líder. O pessoal das antigas vai lembrar aí da Amanda lá, muitos anos atrás, liderando a VIP também. Agora tem a Liliane Giroto aí. Tô na área, Lili, assumiu a liderança da VIP, ela que chegou aí na comunidade no meio da competição. Uma das principais responsáveis por essa guinada do Pai Batistas, né? Porque, pô, o que essa menina pontua é impressionante, cara. Toda rodada ela tá lá em cima. É um bagulho assim, de louco. A menina joga pra caramba. E ela assumiu a liderança, aproveitou ali um vacilo do pacote, né? Que era o líder. Dois vacilos, né? Porque 2 rodadas seguidas indo mal. Mal assim, né? Em termos. A outra ele foi mal de verdade. Essa não foi tão mal assim, mas mesmo assim acabou sendo
acabou dando margem aí. E o próprio Tássio também, que na outra rodada tirou 30 pontos dele, agora foi um pouquinho melhor ali e foi o suficiente para passar. Então a gente tem esse top 3 hoje: Liliane, Tássio e o Pacote. Logo depois vem o Rodinho, vem o Felipe, vem o Edu, vem o Tadeu. Ó, o Tadeu fez uma rodada importante aí, voltou pro top 10. Igor Silva, o Marcos também voltou pro top 10 depois de uma rodada importante. Flatec voltou pro top 10 depois de uma rodada não tão boa, mas pelo visto tirou a diferença de umas pessoas. Cláudio tá chegando, Reixou tá chegando, o lance do TDH tá chegando, o Baez chegando, então a gente tem uma disputa bem legal aqui pela liderança do título da VIP também, que vamos combinar, né? Individualmente acaba sendo o que importa, né? Brasileirão é legal, playoff é legal, BBB é legal, esse campeonato da eliminação é bem legal, mas pô, o cara que ganha o título da Liga da VIP é outra parada, né? Exatamente. Para variar, até há um pouco a gente achava que ia ser o Pacote. Eu realmente apostaria todas as fichas nele. Agora o jogo está totalmente aberto, vendo aí 30, 20, 40 pontos serem tirados de uma rodada para outra. Que bacana. Eu acho que aí o top 10 inteiro praticamente tem chance ainda de título. Vamos ver. Hoje eu preciso requalificar essas odds aí para fazer minhas bets. Cara, eu amo o Pacote, eu torço muito por ele, mas ia ser bem legal ver a Liliane ser campeã aí. Chegou na metade da comunidade, participando desse processo, dessa reformulação do Apaiba. Reformulação em pontos, né? Não de equipe, que foi só uma. Foi só essa mudança. Mas tanto ela quanto o Tássio também, que também está no Apoia Batista, né? O Felipe ali, que é o quinto também, então mostra esse avanço deles aí. Então a gente vai ter uma disputa bem, bem interessante aí pela frente também. Beleza? Encerramos? Fechou a conta, eu só tenho que fazer uma ressalva aqui. Enquanto a gente estava apresentando os campeonatos individuais, eu acabei não alterando a tela. Então, quem acompanhou Ah, só olhando a tela acabou talvez se confundindo um pouquinho, mas tudo certo. Estamos aí. mas Agora a ficou gente aí tem um intervalinho, né, Kaique? Data FIFA, e quando data FIFA. retornar, é rodada a cada 3 dias até acabar. Aí é pau na máquina, aí vai ficar divertido, aí a gente vai ter que se apertar um pouquinho. Lembrando, tá? O pessoal fica pedindo aí às vezes o link, tudo que a gente passou aqui, né? Mesmo até mesmo quando o Liron não colocou na tela aí, tudo tá nessa planilha. Essa planilha é disponibilizada para todo mundo, tá? É só entrar lá, cartolafcvip.com.br, que é o nosso site, que é esse que o Liron tá com a tela aberta aí, que tem o histórico de todos os campeões, que tem cada título, que tem o calendário desse ano, que tem um monte de coisa. Poderia ter mais, né? Infelizmente a gente perdeu muita coisa aí por acontecimentos no passado, mas a gente tem muita coisa da VIP aí e a planilha tá ali. Então qualquer um que quiser ir lá conferir, ver como é que tá a classificação de cada campeonato, ver como é que tá o brasileiro e tudo mais, tá tudo à disposição. Valeu? Fechado? Pessoal, sempre lembrando, a gente tá gravando isso aqui no sábado à noite, agora é meia-noite e 33, olha o que vocês estão fazendo com a gente. A gente gravando aqui, então, tipo, quando a gente começou a gravar, tinha acabado de dar a postumado da bola na trave do Caleri. Então, lógico, tudo que a gente falou aqui, alguma coisa ou outra pode mudar. Por exemplo, a gente, só para dar um exemplo, tem um campeonato individual que não está na planilha, né? Que é a eliminação, que estava dando a eliminação do Pacote na rodada, e aí, com a finalização na trave do Caleri, ele passou, deu a eliminação do Messinha e do Henrique. Então, e eles daí estão por 0,4, se eu não me engano, ou seja, uma FS que postumar aí já muda Uau! tudo. Então é importante deixar claro que a gente grava para tentar, né, entregar isso logo para vocês aí o mais cedo. A gente está gravando logo depois do fim da rodada, mas os resultados oficiais todos valem quando abre o mercado, quando o Sião chega com aquela mensagenzinha lá cheia de link para a gente poder conferir os resultados oficiais. Beleza? É nóis, fechou. Fechado. Valeu, Lírio. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente também, que estão mandando os feedbacks positivos. A gente está recebendo todos, analisando todos, para a gente poder terminar essa reta final aí. E 2025, quem sabe, desde o começo do campeonato, para a gente poder ter bastante coisa para falar. Valeu, grande abraço a todos e até a próxima.